Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Estamos aí iniciando o quarto bimestre. Hoje nossa primeira aula de gramática para o quarto bimestre. Nossa aula por vídeo. Hoje é quarta, na sexta-feira nós teremos aí a nossa live, a nossa aula ao vivo. Hoje nós estaremos iniciando aí a utilização aí do livro 4, tá? O módulo 4 de vocês é o último livro e estaremos utilizando ele hoje também, tá? Falaremos aí sobre período simples e período composto. Nós já conversamos, né, em outra ocasião, se eu não me engano, na nossa penúltima live, sobre período composto e período simples e composto. Nós estávamos falando sobre análise sintática e eu citei para vocês, né, período simples e período composto. Então agora nós estaremos aí fazendo um estudo mais aprofundado. Obviamente que estamos começando com esse estudo oficialmente hoje, mas nós já citamos período simples e período composto em outras ocasiões. Para esse início agora da nossa aula, eu estarei abrindo aqui para vocês essa imagem aqui. Período simples e período composto. Meninos, o período simples, ele pode ser, os períodos, eles podem ser simples ou compostos. O período simples é aquele que tem apenas uma oração, ele finaliza apenas com uma oração. Ai, como que eu faço para saber se é uma oração ou duas orações? Você vai observar os verbos. Período simples tem um verbo ou uma locução verbal. Olha o exemplo. 3 paixões governaram minha vida. Governaram, tá em destaque aí, é um verbo, vem do verbo governar. Então, eu tenho um período. Vou trabalhar cedo amanhã. O que nós temos aí? Vou trabalhar. Vou trabalhar é uma locução verbal. Eu tenho 2 verbos, porém, ele dá um sentido de uma ação, né? De uma ação. Então, não confundam locução verbal com um período composto. Por quê? Porque a locução verbal aí, nesse caso, ela faz parte do período simples. Por quê? Porque a locução verbal é a junção de 2 verbos para dar um sentido, para estabelecer um sentido. O período composto é quando nós temos, quando esse período termina com mais de uma oração. Como que eu vou saber que é oração? Eu vou observar os verbos. Então, olha aí. Anseio aliviar o mal, mas não posso e sofro. Nós temos aí 3 períodos. Por que nós sabemos aí que são 3 períodos? No caso aí, período composto, mas são 3 períodos. Pela questão dos verbos, nós temos aí anseio aliviar, que é uma locução verbal. Porém, a frase, ela não finaliza com ponto. Ela tem uma vírgula e ela dá segmento aí no período. Mal posso e sofro. Então, nós temos aí uma locução verbal e 2 verbos, o que conjuntura aí 3 períodos. Vim, vi e venci. Novamente aí um período composto, né? Ele tem aí no caso 3 orações. Ai, mas só uma palavra estabelece, só uma palavra identifica que é uma oração? Sim, né? Identifica sim, nesse caso da análise sintática. Nós temos uma ação aí expressa por cada um desses verbos aí. Vim, vi e venci. Então, o princípio aí é o quê? Período simples é quando tem uma única oração, ou seja, ela vai ser composta por um verbo ou uma locução verbal. Período composto, né, ele tem mais de uma oração, né, e cada oração aí ela pode ter um verbo ou também uma locução verbal, tá? Então, esse aí é o início aí. Agora eu vou mostrar para vocês o material que tem no livro aí. Começa lá na página 24, de vocês pegar uma caneta aqui. Começa na página 24, período simples e período
composto. Inclusive, são os exercícios que vocês estarão fazendo aí. Então, aqui começa com essa tirinha e aí que vem algumas questões. Aí é onde que eu quero chegar, para eu chegar aqui nessa explicação. Nós temos aí, né, a mesma explicação que eu fiz agora de período simples e de período composto. Olha só esse exemplo aqui, ó. Eu só atravesso a rua em linha reta. Nós temos aí o quê? O verbo atravessar. Ele está conjugado aí, né, na primeira pessoa. Eu só atravesso a rua em linha reta. Então, é um verbo, fez identificação, tem um verbo. Ou seja, eu tenho uma oração, o que equivale ao período simples. Se houver policiais ou agentes de trânsito, respeite suas orientações. Houver, achei um verbo. Respeite, de respeitar, achei outro verbo. Então, eu tenho dois verbos. Cada verbo aqui compõe uma oração. Se eu tenho dois verbos, duas orações, o meu período vai ser composto. Olha esse exemplo aqui. Se a rua não tiver calçada, ande encostado nos muros, de frente para a direção de onde vêm os carros. Eu tenho aí 3 verbos. Esse exemplo aí tem 3 verbos. Tiver, ande e vem. Tenho 3 verbos, 3 orações, o que equivale a um período composto. Então, às vezes elas falam assim, mas o período composto são só 2 orações. Não, ele pode ter, né, mais orações. E aí fica muito claro aqui, nesse terceiro exemplo aqui, ó, nós temos 3 orações, né, 3 verbos aqui, tá? Aqui, vamos parar um pouquinho, pra gente falar um pouquinho aí de frase, oração e período. Vamos revisar aí. A frase é um enunciado, né? Ele apresenta um sentido completo. E aí, a frase, ela pode ser nominal ou verbal. O que é uma frase nominal? É aquela que não tem verbo, mas ela tem um sentido completo. Então, se é dito assim, silêncio. Silêncio é uma frase nominal. Não tem verbo, mas ela tem sentido completo. Agora vamos para a frase verbal. Como faço para andar com segurança nas ruas? É uma frase verbal, porque nós temos o verbo andar. Oração. A oração é quando nós temos um enunciado e ele todo gira em torno de um verbo ou locução verbal. Né? E ela pode ter ou não sentido completo. E aí tem 2 exemplos aí, né? No ônibus escolar, não coloque a cabeça para fora da janela. Então, nós temos uma oração, né? Tudo tá girando na ação verbal aí do verbo colocar. E tem sentido completo. Já no segundo exemplo, só suba ou desça do ônibus escolar quando estiver parado. Então, aí nós temos 3, né, orações, mas elas não têm o sentido completo. Você só entende ela ao final do período. E aí nós temos o período, né, que é uma frase que ela é estruturada em torno aí de um ou mais verbos. Então, todo período é uma frase, mas nem toda frase é um período. Por que que nem toda frase é um período? Porque o período, obrigatoriamente, ele precisa ter verbo. E a frase não, a frase pode ser uma frase nominal. Olha os exemplos. Eu tenho outras dicas de trânsito para você, é uma frase verbal. E é um período. Socorro é uma frase nominal, mas não é período. Por quê? Porque não tem verbo, tá? E aí aqui vem seguindo os exercícios que vocês estarão fazendo, que vão ser até a página 24 até a 30, que é tudo relacionado a período simples e a período composto. Então, termina aqui, ó. Vai até aqui os exercícios aqui nesse tópico aqui para fazer em casa, tá? E aí, meninos, na sexta-feira nós temos live. Então, quando você estiver fazendo esses exercícios, respondendo esses exercícios aí, se ficou uma dúvida, você vai lá e marca esse exercício, porque aí durante a live você tá com o seu material e você me pergunta, e aí nós podemos revisar o que já foi dito, dar novos exemplos e tirar a sua dúvida, tá? E aí, para casa, como eu havia dito anteriormente, os exercícios estão da página 24 a
30, tá? Isso em gramática. Beijo para vocês, tudo de bom, cuidem-se aí e até a próxima aula. Tchau, tchau.